Olá, você que nos acompanha aqui na Roda com Psicólogos. O nosso assunto abordado de hoje será suicídio. E a nossa convidada de hoje é Fernanda Rezende. Ela é especialista em psicologia hospitalar e tanatologia. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ângela. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu currículo, a sua formação, para quem está em casa, possa vir conhecer, por favor. Então, eu sou psicóloga clínica hospitalar. A graduação inteira sempre foi voltada para essa questão do processo da tanatologia, que é o estudo da vida, né? Mas falando no aspecto da morte. E ao longo da minha graduação e da minha pós-graduação, essa questão do suicídio sempre permeou o meu contexto profissional, tanto no sentido dentro da psicologia hospitalar, com as tentativas e quando o paciente tem a necessidade de hospitalização no hospital geral, e agora no meu consultório, né, que acaba tendo aí um público voltado para essa questão, para esse fenômeno do suicídio, da automutilação, bem como a minha parte na docência, porque eu gosto muito de trazer essa sensibilização, a importância de falar dessa questão do tabu do suicídio, ainda mais nesses últimos meses ou semanas, com toda essa questão, né, mídia que está, das redes sociais. E hoje eu também estou com um grupo de psicólogos, das quais me procuram no sentido de supervisão clínica para conseguir compreender aí um pouco como que funciona todo esse manejo. Eu fico muito feliz que a graduação também abriu espaço para isso, não só a graduação da psicologia, mas semana que vem eu também vou estar falando com um grupo de enfermeiros sobre a importância, né, de se dar espaço para esse fenômeno que é social e que faz parte da história da humanidade, mas que de uns tempos para cá eu fico me questionando por que tantas tentativas, né? Por que tantos suicídios? É uma questão já de saúde pública, né? Por que não falar sobre isso? Porque é tão constrangedor e tão delicado falar sobre isso. Então, eu queria te agradecer a oportunidade. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Uma das perguntas, aliás, dúvidas até que o pessoal possa ter em casa, Fernanda, falava-se em suicídio, mas pensava somente, remetia à imagem do adulto e não da criança e do adolescente. Como que você está enxergando essa visão agora? Somente agora as escolas param para falar sobre o assunto, não só com os baixinhos, mas também os adolescentes. Como que você vê esse movimento, na verdade, que está tendo nas redes sociais também? Queria só comentar uma questão antes, Angela, que quando a gente está falando da questão do suicídio, né, a gente não pode descaracterizar que o suicídio tem uma única causa. Sim. Tá? Ele tem diversos aspectos e nós precisamos olhar esses diversos aspectos. O que eu estou falando, a grosso modo falando? O aspecto biológico, né? Então você tem uma predisposição biológica, se a gente vai pegar as pesquisas, a gente tem um índice aí dentro das psicopatologias, a questão da depressão, né? Da bipolaridade, do borderline. Então quando a gente costuma dizer o que a gente fala da anatomia de um suicida, né? A gente consegue perceber que existe componentes biológicos, né? Que somado a outros fatores pode desencadear o ato suicida ou a tendência suicida. Tá? Então, se eu estou falando de diversos fatores, Angela, eu estou falando no aspecto biológico, eu estou falando no aspecto psíquico, então a pessoa ela precisa ter uma organização interna, uma predisposição, que muitas vezes é seguido por histórias de trauma, o que não é regra, mas isso acaba acontecendo, esse evento acaba acontecendo. Então é umas sucessões de acontecimentos ao longo da história da vida emocional desse sujeito, que também, junto com outros fatores, pode culminar a ideação suicida. Um outro fator que é muito importante, e aí eu acabo pegando um pouco da abordagem winnicottiana, psicanalítico-winnicottiana, é o aspecto do social. E aí eu acho que eu fico mais à vontade para responder a sua pergunta. Então, o aspecto social, ele também auxilia ou desencadeia, né, a junção desses fatores, o que pode culminar a ideação, a tentativa suicida. Então, são vários fatores, né, que juntos viabiliza ou dificulta a compreensão desse sujeito em relação a esses sentimentos, essas emoções, essas dores, e que também dificulta a comunicação a respeito do que vem a ser o fenômeno. Então, quando você me pergunta, mas o que você acha que está acontecendo agora, né, das crianças e dos adolescentes? A gente só precisa tomar cuidado, Angela, quando a gente está falando da questão do suicídio para a criança. Tá? Não sei se cabe aqui, a gente está aprofundando, mas dependendo da idade,
cronológica da criança, a cognição da criança, ela não vai ter a concepção do que é o suicídio. O que eu entendo do suicídio hoje? Um ato, uma atitude da qual o sujeito vem a cometer um ato que leve à morte, ok? O que leva esse sujeito a cometer a morte biológica, ele é desenvolvido por vários fatores, como a gente está conversando agora. O sujeito que comete suicídio, por mais que a gente possa pensar do sentido e o significado, né, do pós-morte, do sentido de retaliação, da comunicação a partir do ato, o sujeito adulto, ele tem essa concepção da morte irreversível. A criança, dependendo da idade, ela não vai ter essa concepção da morte como um fenômeno irreversível. Então a gente só precisa tomar cuidado, né, para a gente não generalizar e dizer que a criança também comete o ato suicida. Não. Ela pode cometer uma agressão, né, algo que leva ela a se machucar e talvez vir a falecer. Mas ela não tem essa ideação suicida, essa potencialidade suicida como um adolescente tem. O adolescente sabe dessa morte irreversível. Então, ele comete o ato, de certa forma, tendo essa consciência. A gente pode conversar essa questão da vida e morte, né? Porque, na minha concepção, o suicídio ele não busca necessariamente a morte, né? Porque nós, humanos, temos uma tendência inata ao desenvolvimento, né? Sim. A continuidade, essa potência de vida que eu, você, que todos nós temos ao longo da nossa história. Então, se um sujeito, né, ao longo da sua vida, ele busca de uma forma a morte pelo ato suicida, eu penso que na verdade ele está buscando uma forma de minimizar uma dor que não é mensurada nem por mim nem por você. Eu costumo falar, Ângela, que quando um paciente, eu lido com esse outro lado da história, porque eu já trabalhei muito com paciente oncológico em final de vida, dentro de cuidados paliativos. Eu costumo dizer que assim, se você chega e a pessoa fala, eu estou com câncer, né? As pessoas se compadecem. Não estou dizendo que é uma dor maior ou dor menor, tá? A gente não tem como mensurar isso. Mas, por exemplo, quando alguém da família, né, se descobre, se tem um diagnóstico de um câncer, a família se une em torno daquela pessoa, né, tentando lutar contra esse processo. Ok? Então, é uma batalha, né? A pessoa é forte, ela vai vencer, ela vai lutar. Quando a pessoa chega com um diagnóstico de depressão, seja na família, seja no trabalho, na escola, em qualquer lugar, é automático as pessoas pensarem, nossa, mas esse aí tá precisando, né, não é vergonha, é falta de vergonha na cara, a pessoa é fraca, né, precisa trabalhar, né, vai encontrar alguma coisa para fazer. Então eu costumo dizer que o paciente que está, né, a pessoa que está vivenciando um processo de dor, da qual pode culminar ao suicídio, ele também está em grande sofrimento, tanto quanto um paciente que tem qualquer outro tipo de doença. Peguei o câncer porque eu acho que é algo mais comum para a gente conseguir pensar didaticamente. Mas esse paciente tem uma dor que muitas vezes é uma dor que é indizível, né? E aí eu sempre falo assim, você se imagina numa situação da qual o seu corpo está pegando fogo? O que você faz se o seu corpo estivesse pegando fogo? Qual que é a sensação que você tivesse se você tivesse soterrado, sozinho? O que você faria? Você não tentaria sair dessa angústia, dessa dor? O que tivesse à sua disposição? Essa é a sensação de um paciente com uma ideação suicida. Ele está em dor, ele está em sofrimento. Não é frescura, né? Ele quer que acabe o sofrimento e não a vida, né? Como todos nós, não é só ele que quer que acabe. Eu também, se estivesse numa situação de extrema dor, por exemplo, pegando fogo no meu corpo, eu ia tentar fazer de tudo para minimizar. Então a gente só precisa descolar um pouco, né, de um senso comum de que o suicida não ama a vida. Ok? A pessoa que passa por esse processo, né, pensar na prevenção do suicídio, é ajudar essa pessoa a apagar esse fogo da alma, que acomete o corpo da pessoa, a rotina da pessoa, o emocional da pessoa, o social da pessoa, né? Então é um sofrimento, a depressão, a bipolaridade, né, o sofrimento de um paciente com essa ideação suicida é um sofrimento que a gente não consegue mensurar no exame. Sim. Né? Por isso que tem a grande dificuldade das escolas, né?
a grande dificuldade da própria equipe de saúde. Quantas e quantas vezes esses pacientes com ideação suicida, e eu posso falar da minha experiência dentro do hospital, eles batiam no pronto-socorro e era feito um descaso pela própria equipe. Né? Então, eu fico pensando que além da dor... A equipe também não estava preparada para estar recebendo esse pessoal. Eu acho que o social, Ângela, não está preparado. Né? Eu acho que o social não está preparado de certa forma. Acho que a academia, a universidade não está, a escola da qual temos adolescentes, a empresa de RH também não está, porque é vergonhoso a pessoa dizer que está afastada do trabalho por conta da depressão. Ai, que preguiçoso, eu estou aqui trabalhando e o cara está lá afastado por conta de depressão. E a sociedade, ela não está habituada a ouvir isso. Né? Eu acho que nem nós, psicólogos, e aí agora eu falando dentro da graduação, eu vejo que até os colegas não estão preparados. Eu não tive isso na minha formação. Né? Eu tive que ir a um processo além da minha graduação para entender quais são os fenômenos que acomete o suicídio. Então a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, né? Voltando à sua pergunta, a questão da criança, né? Que lugar que essa criança... Que desenvolvimento cognitivo essa criança tem para absorver o que é essa morte, né? Eu acredito que essa questão do... que não é falado, que não é falado, não é falado nem de morte natural, que dirá uma morte por um comportamento suicida. Né? E é algo perigoso também, né, Fernanda? Porque a criança, ela vê muito na internet falar sobre baleia azul, por curiosidade ela vai lá e acessa algumas coisas. Sim. Leva essa questão para a escola, para os coleguinhas, mas fica algo assim vazio. Não tem orientação por parte da escola, por parte dos pais. Os pais também não estão preparados para falar sobre, né? Sim. Como que você vê essa questão? Você acha que a escola deveria fazer uma roda de conversa, orientação dos pais, conversar com as crianças, chamar os psicólogos? Eu sempre costumo dizer, né, que o ato suicida, ele é o final de uma trajetória. Né? Se você pegar, então, o discurso dessas pessoas, a gente está muito preocupado, Ângela, isso é uma percepção minha agora, tá? Sim. A gente está muito preocupado com o fenômeno do suicídio, sim, ok? Realmente. O suicídio, o ato. Mas eu diria para você que a gente tem que se preocupar muito mais com o que leva ao ato. Né? Esse paciente, essa pessoa, ela está num processo. Ninguém acorda de manhã e se mata ao final do dia. Por isso a possibilidade de prevenção. Né? As pesquisas vão dizer que mais de 70% dessas pessoas, 6 meses antes do ato, ela vai procurar algum auxílio profissional. Né? Não necessariamente da área da saúde, mas qualquer profissional que possa, de repente, compreender de que lugar essa pessoa está falando. E aí você me pergunta, será que as escolas, será que os pais deveriam? Claro, a gente pode imaginar que só tenha toda essa avalanche de manifestações que está tendo nas últimas semanas, nos últimos meses nas redes sociais, porque não se fala sobre isso. Então eu acho que essa baleia azul, né, de certa forma, ela vem marcar e escancarar uma dor que a nossa sociedade já está vivendo há muito tempo. A questão do suicídio, ela não é uma questão de saúde pública de 2 meses para cá. Ela já é de muito tempo. E por que não abre espaço para falar sobre isso? Porque é uma questão que gera tabu, né? Falar de morte, falar de dor, de fragilidade, de sofrimento, de menos-valia, falar de abuso. E aí aquela questão, né? Quando falece alguém da família, o vô, a avó, o bichinho de estimação, os pais não sabem lidar com a situação. E somente aí pensam, preciso buscar ajuda com um psicólogo. Sim. Mas você vê que essa questão poderia ter sido trabalhada antes. Com certeza, né? Com certeza. Você vê que é um processo natural da vida. Sim, e não só no sentido do processo natural da vida, não nesse aspecto, mas a importância do vínculo, né? Sim. Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que eu sempre posto no meu perfil do Facebook, na minha página, que a dor compartilhada é possível de ser vivenciada. Eu não estou negando a dor, né? Cada um sabe o quanto dói a sua dor. Mas quando ela é compartilhada, o peso é menor. Então, a minha pergunta é, ao invés de eu responder essa pergunta, eu vou te devolver uma outra pergunta, né? Será que talvez essa questão da baleia azul não trouxe, né, de uma forma escancarada, né, abrindo as portas que o meio social da internet, as redes sociais disponibiliza, por uma dor que já estava guardada, né, na gaveta? Que deve se olhar para a dor do filho
e não para a baleia azul, né? Porque a baleia azul ela está só representando... É só uma representação, né? E não é só a dor do filho. Você tá trazendo a questão da infância, da adolescência, porque eu acho que preocupa, né? Essa sociedade. Porque, você vê que hoje o grupo de WhatsApp, as mães estão compartilhando muito. Você sabe que às vezes tem informações que não são verdadeiras também, não são verídicas. E aí, o que é de fato verdade, Fernanda, e o que é mito? De tudo que você está vendo, de tudo que você pode perceber. Em relação a esse fenômeno da baleia azul, eu não senti ainda pela prática que é uma organização. Tá? Existem pessoas das quais estão manipulando. Não. Mas tanto a questão desse game quanto essa questão dessa manifestação da série, né, da Netflix, e eu estou vivenciando isso na clínica mesmo, tanto com paciente quanto com supervisão, né, para outros psicólogos, o quanto essa série e esse discurso é um discurso muito romântico, né? E o quanto a imagem, o real da imagem, ele está desencadeando ou facilitando esse acesso, né? Essa possibilidade da morte marcada, né? Registrada. Então, pegando um pouco antes dessa ideia da baleia azul e tal, essa questão da mídia, ela é comum, né? Infelizmente, alguns adolescentes colocarem em público a sua dor. Mas vamos pensar o contraponto, Angela? Rede social, né? Tudo eu preciso postar, tudo eu preciso compartilhar. Eu costumo dizer que essas redes sociais, elas são grandes vitrines, né? E na vitrine a gente não vai colocar o nosso pior. Na vitrine a gente vai colocar o nosso melhor, muitas vezes o melhor mentiroso, irreal, ilusório, mas em contrapartida necessário. Então, as pessoas hoje se relacionam muito mais de forma virtual do que forma real. Ok? Acho que isso é importante a gente olhar, porque lembra, o sujeito ele é constituído por diversas formas, e o social também constitui esse sujeito. Até porque pela questão do vínculo é mais fácil eliminar uma amizade que você não quer mais, não há vínculo, do que você está sempre frente a frente da pessoa, o perfil, e bloqueia no WhatsApp. Então, se a vida... artificial, na verdade, né? Mas, Angela, se a vida, ela passa a ser a vida mostrada, ela passa a ser vivida também nas redes sociais, a morte também vai ser vivida e a dor também vai ser vivida nas redes sociais. Então você me pergunta, o que é esse fenômeno? É uma forma de viver a sua dor também. E isso a gente não controla, porque isso é maior, né? A rede social já virou parte do nosso dia a dia. Quando você traz essa questão da morte, Fernanda, é muito comum você ver as pessoas publicarem, perdi meu ente querido. E aí outras pessoas começam a curtir a página, curtir aquela informação. Você vê dois pontos. O pessoal fala ok, avisou, compartilhou da dor. O outro fala, como que alguém pode curtir uma dor? Como se fosse, oi, ok, foi legal, o acontecimento. De que forma você vê isso? Eu até escrevi um texto essa semana especificamente sobre isso, por uma experiência que eu tive com um colega que trouxe um falecimento de uma amiga para uma outra questão. E aí eu fiz um questionamento no meu texto para quem que nós escrevemos, né, nesses perfis. Porque eu entendo que dentro do rito de passagem, e a gente pode pensar que o suicídio também, o ato suicida também é uma comunicação para os que ficam. Mas, de certa forma, os ritos de passagem sempre foi para o enlutado e não para a pessoa que está partindo. Né? Porque quando a pessoa parte, a vida já não existe mais, né? A vida já foi. E aí o que você tem é a morte biológica. Então, para quem que a gente ritualiza, o rito de passagem é um processo do luto, do meu luto diante do meu ente querido que não está mais ali, diante da perda. Mas por que eu preciso entrar na rede social, né? Deixar um recado para a pessoa que morreu, no sentido, ela era uma pessoa bacana, a minha relação com ela era assim, assim, assim. Então eu fico me perguntando, qual que é a necessidade de registrar na rede social, né, a minha condolência? Por que eu preciso dizer para a pessoa que já morreu, né, o quanto ela é importante? O meu contraponto no texto, Angela, é dizer, porque a gente não sabe mais olhar no olho e dizer para a pessoa em vida o quanto ela é importante para mim. Se a gente fizer o contraponto com a questão do suicídio, né, da população que tenta o suicídio, é muito comum você ouvir aqui no meu consultório dos pacientes o sentimento de solidão, o sentimento de não compreensão, né, de não conseguir a vontade de falar para as pessoas o que realmente ela sente, de guardar para si.
né? De tentar dar um outro sentido por essa dor, mas muitas vezes sozinho. Ah, Fernanda, então você está me dizendo que toda pessoa que tem suicídio ele não é amado? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa pessoa que está sofrendo, ela tem uma dificuldade de externalizar aquilo que ela sente. Ou porque o recurso dela é um recurso que está mais escasso, ou porque o ambiente da qual ela vivencia não consegue ouvir esse pedido. Né? Esse pedido do quê? Eu estou incapacitado neste momento de lidar com a minha dor. Eu não tenho recursos para lidar com a minha dor. E aí você vai dizer, em casa, né, o ambiente social hoje é outro, a mulher trabalha fora, né? Eu tenho uma filha, eu falo isso, que ela vivencia isso. A Lara, quando a Lara nasce, que é minha filha, ela já nasce como uma mãe profissional. Que é diferente da minha história de vida, né? Que a minha mãe foi uma mãe que ficava em casa, que ficava junto comigo, né? Então, de certa forma, a sociedade hoje está sendo configurada de forma diferente. Então, essa mãe está trabalhando, esse pai está trabalhando, e é criado com essa avó, essa criança que vai cedo para a escola. Mas se a gente olhar a grande massa como um todo, a gente está tão buscando tempo, né? Buscando ter as coisas, construir as coisas, e a gente está perdendo essa natureza humana. Né? O que é o natural humano? O natural humano é viver, é ter prazer, é ter potência de vida, é sentir tristeza, né? É se frustrar diante das situações. E muitas vezes quando ele fala, quando você traz a questão, a pessoa pode pedir ajuda, falar, não estou bem, mas ele é escutado, mas ele não é ouvido. É algo que passou na reunião de família, ouviu, mas o vento levou, como dizer assim, mas preocupação, depressão, por quê? Se tem tudo, se trabalha, se estuda, tem se tudo tem uma que, família, tem tudo o quê, tudo né? O quê? Você tem dinheiro, você tem carro, você estuda na melhor escola. Angela, eu acho que as pessoas hoje, elas não estão aprendendo a falar. E as pessoas também não estão prontas para ouvir, né? Por isso que eu volto da questão da natureza humana. Do falar e do ouvir. A natureza humana é feita na relação, ninguém vive só. O ser humano sozinho, biologicamente falando, historicamente falando e socialmente falando, não vive só. Nós vivemos, de certa forma, com a nossa sensação de si mesmo, mas é a relação que pauta a sobrevivência humana. Para sobreviver, o humano para sobreviver, ele precisa estar em relações. Será que hoje a gente tem relação? Qual que é a nossa relação hoje? Você me pergunta, né? Mas por que a pessoa precisa postar lá no Facebook? Porque faz muito mais sentido compartilhar a minha vida de uma forma cibernética do que me despir diante do outro, na troca humana, né? Então, se você me perguntar, mas por que você acha que está tendo todo esse fenômeno, né, do suicídio? Eu vou dizer, porque as pessoas não sabem mais se relacionar de forma humana. Né? É uma escassez de possibilidades de lidar com a dor do outro e com a dor de mim mesma. Né? Porque se eu olho a dor do outro, se eu paro para ouvir o meu filho sofrendo, eu também vou lidar com a minha impotência e a minha incapacidade de ser mãe. Então eu nego, então eu escondo, né? Então eu coloco ao lado, eu não abraço isso. O outro é meu espelho, né? Eu me constituo a partir do olhar do outro. E se eu, adoecida, olho um outro que também está adoecido, eu não tenho suportabilidade para isso. Então é mais fácil colocar a culpa na baleia azul. É mais fácil colocar a culpa na série, né? Olha, do que trazer isso para você. Então, a minha questão, a minha reflexão é essa, né? Vamos falar sobre isso? Precisamos falar? Há muito tempo. Né? Há muito tempo precisa falar sobre isso. Não é de agora. Você acha que o suicídio, na verdade, você acha que aumentou a taxa de suicídio ou apenas agora está sendo mais divulgado e por isso as pessoas têm a sensação de que houve um aumento? Eu acho que agora as pessoas começam a ter noção da gravidade do que é. Né? Se a gente for olhar, Angela, isso não é agora, depois da série, a cada 44 segundos no mundo morre uma pessoa. No Brasil, a cada 43 minutos. E isso não é pela série. Isso não é pela baleia azul. Isso já existia. Mas era pouco falado. Era pouco falado. Agora a baleia azul trouxe à tona uma questão social, como você mesmo colocou. Emocional, biológica, que já existe há muito tempo. Né? Eu acho que agora escancarou. Né? Acho que agora essa dor já está aí, porque não tem como esconder. Né? Mas essa dor não é de agora. As crianças já vêm sofrendo, os adolescentes já vêm sofrendo, né? Os adultos já vêm sofrendo há muito tempo. A gente não começou a trabalhar com suicídio há 2 meses atrás, né?
Estou formada desde 2004, desde 2005, que é uma população que vem no meu consultório. Né? Fernanda, você acha que a partir de que idade a mãe, o pai pode falar com o filho sobre baleia azul? Porque é uma questão que pai e mãe tem medo. Meu filho vai ouvir, ele não pode ouvir, ele pode pesquisar, e aí você imagina a criança, a leitura que ela tem do mundo é totalmente diferente da leitura que uma adolescente faz. A partir de que idade? Eu acho que ela pode começar a falar desde pequena o que é as relações humanas. Né? Se ela tiver muito claro o que é as relações humanas, se as relações for uma relação de afeto, de continência, de compartilhamento, a baleia azul vai ser só um tema. Ela não vai ser uma preocupação. Então, quando os pais precisam começar a falar sobre a baleia azul com as crianças? Desde pequena, desde ontem. Não da baleia azul, mas de tudo que circunda tá por trás da baleia azul. A dor, a dificuldade das relações, a troca, né? Ter tempo para estar com essa criança. Conseguir dar espaço para ela. E essa curiosidade vem, né? Essa curiosidade vem de uma forma natural. Mas a sensação que eu tenho, Ângela, é que os pais se sentem ameaçados de uma maneira geral pela baleia azul, porque na verdade sabem que de uma maneira ou de outra, não só os pais, mas a sociedade como um todo, a sociedade sente que de um jeito ou de outro teve algumas coisas que foram falhas. Então, de novo, a questão não é a baleia azul, né? A questão é o que leva esse fenômeno da baleia azul. E os pais que não falam sobre a morte, Fernanda, com os filhos, quando falece alguém, eu conheço, tive algumas amigas que perderam os maridos, elas, e não sabiam o que fazer com os filhos, como explicar a morte do pai para o filho, como que você orienta essa mãe? É um processo, né? Acho que a gente poderia talvez ter uma outra conversa de uma forma mais detalhada, né, em relação a essas diversas mortes, esses diversos lutos. Mas eu queria voltar só um pouquinho para a questão e focar um pouco na questão do suicídio, porque por mais que o suicídio tenha prevenção, acontece do paciente vir a falecer. Sim. E aí, só pegando um pouco do seu gancho, se já é difícil falar da morte de um processo... a partir da morte de uma doença biológica que a gente estaria um pouco mais, né, seria um pouco mais possível ouvir, uma doença como, por exemplo, câncer. Imagine para uma criança perder um ente querido, um pai, uma mãe, porque não é só a criança que morre, não só o adolescente que está morrendo por suicídio, mas como lidar com essa questão, né? O que a gente chama de pós-venção, que é o cuidado que nós temos que ter com os enlutados a partir de uma morte por suicídio, né? Então, a criança também vivencia o processo de luto. Não importa a causa da morte, mas ela também vivencia o processo de luto. Mas, diante de todo esse contexto histórico que foi sendo construído pela questão do suicídio, vivenciar o processo de luto por uma morte por suicídio é extremamente vergonhoso. Então, é comum as pessoas falarem que o familiar morreu por acidente. A família tem vergonha de trazer isso à tona. Então, eu já tive casos, Ângela, da familiar, ela comentar assim, no velório do meu pai, que foi por enforcamento, as pessoas não batiam nos meus braços, nos meus costas e diziam se o pai foi um guerreiro. As pessoas tinham curiosidade de ver como é que estava, né, o corpo do meu pai. Então, o enlutado sofre e a gente tem as pesquisas... aquele julgamento das pessoas que não alheio, né? Então, a gente também precisa cuidar com muito carinho e com muito respeito e olhar com muita atenção para esse processo de luto de pessoas que perderam seus entes queridos por suicídio. Né? É uma dor, além do processo de luto, que por si só, a gente pode conversar sobre um outro momento sobre esse processo de luto, as fases do luto. Mas as pesquisas vão dizer que a gente tem um agravante no processo de luto se a morte vem por suicídio. E aí, né, em todos os sentidos, Ângela, acho que na escola, quando você tem uma criança que vem a cometer o suicídio, ou que tem a automutilação, eu acho que já é pra ontem essa comunicação. O pai se suicidou, que também o pai, ou que a tia, ou que o vizinho, pessoas, né? Então, a gente precisa, não em algum momento você falar, eu jamais, eu não desejo que ninguém cometa isso. A minha militância é o contrário, que a gente possa prever o máximo possível. Como prevendo? Cuidando, falando, orientando, educando, né? Eu falo que o aspecto da morte, para mim, é falar da vida, não é falar da morte. Porque quando a morte chega, a gente não tem mais o que fazer. É uma questão biológica. Mas falar da morte é educar para a vida. Né? E quando você me pergunta, mas a baleia azul, a questão não é essa. A questão é o quanto de vida a gente já não vive mais. Que vida é essa que está valendo a pena ser vivida?
se o que a gente tem para tudo quanto é lado é dor, é sofrimento, é solidão, é abandono? Né? Então, eu acho que quando você me pergunta qual que é, né, quase que me pedindo assim, mas qual é o roteiro? Seria ótimo se a gente tivesse um roteiro maravilhoso. A minha reflexão é: viva, se relacione na dor, no choro, no amor, se relacione. A dor, ela não tem que ser vivida de uma forma só individual, ela tem que ser compartilhada. Ah, Fernanda, então eu descobri que meu filho está tendo automutilação. Vamos lá, é nosso, não é só dele, não é só da criança que tem sofrimento, é nosso. Né? Revalorize tudo isso, olhe os seus valores. Hoje a gente tem muito mais a necessidade de ter do que ser. Né? E aí quando a gente perde, quando tem a possibilidade de perder, aí você, né, se inquieta com isso. Isso é ensinado, né, pela sociedade, o ter é uma cobrança o tempo inteiro. Sim. Aproveitando o gancho, como que você vê o suicídio dos alunos da USP? Por que os alunos da USP especificamente? Acho que foram os mais divulgados. E aí, quando tem uma mídia em cima trabalhando, acho que as pessoas olham mais, né? Porque não foram só aqueles alunos. Quantos de outras faculdades tentam suicídio, alguns, infelizmente, conseguem finalizar o processo, outros não. Mas eu acho que chamou atenção porque, se você pensar, a criança, o tempo inteiro ela é cobrada. Ela, desde pequena, ela assume um compromisso, ela tem uma agenda de adulto, né, digamos assim. É escola, é inglês, é natação, ela não tem tempo mais de ser criança. E conforme vai crescendo e vai avançando o processo, aí tem a cobrança de prestar o vestibular e entrar na faculdade. Sim. Quando ela entra na faculdade, ela é muito cobrada lá e aqui. Nenhum suporte psicológico, ela passou a vida inteira. Eu acredito que eu não vivendo, né, porque ela não viu a vida dela passar. É comum você ouvir no consultório: eu sou criança, eu quero ser criança, eu quero brincar, ou eu não quero assumir os compromissos que a minha mãe marca pra mim. Eu acho que isso, a fala da criança é muito marcante quando ela fala: eu quero ser criança, eu quero brincar. Não existe a brincadeira na vida dela. E os pais, de alguma forma, eles trazem o discurso de que o mercado de trabalho é muito competitivo, eu preciso prepará-lo para o futuro, porque senão o que vai acontecer na vida dele lá na frente? Eu não estarei mais aqui a vida inteira. Ele quer dizer, eu não posso sustentar o meu filho, né? Por isso que eu te perguntei a questão dos estudantes de medicina. Eu acho que na verdade você respondeu já. Né? Porque de certa forma, como que um estudante da USP que é preparado a vida inteira, né? Sim. E aí tem esse imaginário, estudantes da USP são os melhores. Como que o melhor pode cometer o suicídio? Ele tem tanto, né? Ele teve o melhor estudo, ele teve... Então, de novo a gente está caindo na mesma questão, né, Angela? Não é o ter, é o ser. Até porque a questão do suicídio, ele não vem, ele é indiferente da classe social. Sim. Né? A pessoa, o pobre, o rico, o homem, a mulher, a criança, o adulto sofre. Né? Isso não está focada, não é uma classe social ou uma idade cronológica. Não. É claro que a gente tem aí algumas classes, né? Homem um pouco mais, com suicídio em si, a mulher com mais tentativa, modus operandi. Isso, de certa forma, é o estudo sobre a questão do suicídio, mas que acho que não cabe aqui. Mas você mesmo me pergunta, o que você acha dos estudantes da USP? Eu acho que é um fenômeno como um todo, não é porque está na USP. Sim. Qual que é, talvez, o nosso preconceito? Porque é mais divulgado, porque é mais divulgado, porque é o melhor, exatamente. As pessoas que estão ali melhor. E talvez são as pessoas mais prejudicadas e que estão mais em sofrimento, porque estão ali numa cobrança que é irreal. E você mesmo fala, essa mãe que quer o melhor futuro para o filho, né? Não quer que o filho seja um fracassado. E quem disse que não ter é sinônimo de fracasso? Né? Então, percebe? São os valores da sociedade que estão em conflitos com a natureza humana. E se você não observa, né, esse desenvolvimento humano, quem disse que ter é sinônimo de felicidade? E primeiro, o que é felicidade? O que é felicidade? Então parece que é um caminho, né? O ser humano está se colocando num caminho da qual ele só vai ser feliz quando ele chegar. Quando ele tiver o carro, quando ele passar na faculdade, quando ele fizer a viagem pelo mundo, quando ele tiver filhos, quando ele for casado, quando ele for, perdeu. A vida, Angela, é no aqui e agora. O que é o futuro? É uma doce ilusão para a gente conseguir constituir a nossa história. É o aqui, é o agora, é o olhar, é a relação, é a troca. Lá na frente eu não sei. Eu e você somos seres finitos. A morte é para todos, não tem idade.
né? Não tem motivo. A gente precisa ter uma questão ali no atestado de óbito, causa da morte. Mas para morrer basta estar vivo. Se é uma condição humana, se é uma condição natural e para todo e qualquer ser humano, por que é tão difícil? Será que eu preciso ter? É porque é tão difícil falar sobre morte, né, Fernanda? Porque eu acho que não tem espaço, né? Sim. Eu só sou quando eu tenho algo. Se eu não tenho... Porque é tão difícil pensar na finitude, né? Você só pensa no nascimento, mas na finitude ninguém quer falar sobre. Mas você se preocupava o que era a sua vida antes de nascer? Não. Por que você tem que se preocupar com uma coisa que nem existe ainda? E aí a gente perde o mais... E aí é uma visão minha mais sagrado que a gente pode ter dentro desse universo, que é a minha relação no aqui e agora. Né? Eu vou acumulando para que um dia eu possa desfrutar. Né? E é isso, quando você me fala da questão, então as crianças querem morrer? Não, acho que as crianças estão sedentas, o ser humano adoecido está sedento por vida. E a criança também adoece, igualmente o adulto, o jovem, o adolescente, as pessoas não pararam para olhar, esse olhar ainda, infelizmente, né? Sim. E nem o idoso. Né? Nem idoso, a gente está falando tanto da criança, porque a criança é a ideia do futuro da nação. Sim. Mas o idoso que passou por todo esse processo, ele também sente dor, ele também sente solidão, porque ele se sente descartado, ele não se sente útil, ele não se sente mais produtivo. E para você ter um lugar na sociedade, você precisa produzir. Se você não produz, você não serve. Né? Você é descartado. Você tem, agrega. Não tem, como que os alunos da USP estão se matando? Porque eles são humanos. Como eu, como você, como qualquer pessoa. Somos todos humanos diante da nossa fragilidade humana. Né? Que acho que tudo isso só vem aí escancarar uma fragilidade que precisa ser compartilhada. Fernanda, nós estamos chegando ao final. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, não só para os pais, mas educadores também. Eu acho que é importante, porque a gente sempre fala no pai, na mãe, mas né, a escola também faz parte da educação da criança. Acho que precisa falar. Né? Falar da dor, falar do amor, falar da importância, falar da troca. Acho que precisa desenvolver a capacidade humana que é desse desenvolvimento e que pulsa a vida. Ninguém quer morrer porque é bacana morrer, até porque é uma experiência que nós não temos. O dia que acontecer a nossa morte, a gente não está mais aqui para poder conversar. A gente pode olhar a morte sempre do outro, mas é uma experiência que eu tenho em vida. Nós morremos em vida e não em morte. Então, acho que a questão maior não é só o paciente que pode vir se matar, a criança. Não, acho que a gente está falando de vida o tempo todo. Vida, ressignifique a vida, olhe para a vida, olhe para os valores. Não se preocupe com a baleia azul, se preocupe com a vida azul, né? Com a vida cheia de cores, com a vida de sentido, que também é choro, que às vezes também é frustração, que às vezes também é lidar com a incapacidade, mas tudo isso é vida. Não descarta, não separa, isso é o melhor, isso é o pior. Não, é tudo. O humano é tudo isso e muito mais. Obrigada, Fernanda. Eu agradeço. Obrigada mesmo, tá? Quero você, mais uma vez, novamente aqui na roda para responder as perguntas do pessoal que estão em casa, que quer estar enviando pelo e-mail. O contato da Fernanda, gente, vai estar aqui embaixo. Também vai estar na nossa página, na rodacompsicólogos.com.br, né, Fernanda? Isso. Você atende no consultório também? Isso, atendo São Bernardo, dou supervisão, dou aula. Estou disponível para a gente poder conversar, porque não tem roteiro, não tem regra, né? Cada caso é um caso, mas a gente pode pensar em trazer muito mais perguntas do que respostas, eu acho. Muito mais reflexões, inquietações do que pontos, né? Eu queria só comentar uma coisa que eu acho que é bem bacana. Eu estava conversando com outras pessoas hoje não, mas durante a semana, que eu tenho uma tatuagem que eu gosto muito, que é a ideia do ponto e vírgula, né? Porque eu acho que na ideia do suicídio, da tendência ao suicídio, é isso, né? Em alguns momentos você vai ter ponto, mas você não tem um ponto final. A ideia é o ponto e vírgula, é ter a possibilidade da continuidade. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar que a questão do suicídio, ela tem prevenção. Né? É possível a gente reverter um ato suicida, um comportamento suicida, desde que essa pessoa seja amparada e que ela possa, nos textos da vida, né, no livro da vida, ela colocar pontos e vírgulas e dar continuidade a essa dor e não finalizar. Né? Acho que a morte não é solução para nada, ao contrário, é a vida. É a vida, é isso mesmo. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, finalizamos aqui mais uma matéria e até o próximo vídeo.